As luzes se apagam. Conforme o quarto escurece, um conhecido sentimento de inquietação ressurge. Riordan fecha os olhos ouvindo. O zumbido baixo da eletricidade se desvanece no ruído dos carros distantes. Então, os sons das pessoas. Passos. O som de uma cidade vibrante. Seus olhos se abrem subitamente, envolvido por uma onda de alívio. Ele está em algum lugar familiar. Mais ou menos. Pessoas. Cães. Cafeterias. Ônibus. Vida. Apesar do barulho caótico, é reconfortante. Riordan tem poucas certezas, mas conhece alguns fatos. Seu nome? Riordan. Ele tem cabelos naturalmente brancos e olhos vazios, negros, sem alma. Sua pele tem um tom laranja vibrante. Seu corpo magro e esguio, geralmente coberto por uma camiseta grande demais que está manchada de mostarda. Ele também sabe que tem um leve cheiro de batatas. Humano ou não, ele desempenha o papel bem. Os pés descalços de Riordan batem contra a calçada fria e áspera, e a picada do asfalto o choca. Seus pés estão dormentes, e cada passo envia um choque agudo através dele. É estranho, desconfortável, até mesmo doloroso. Mas é diferente. Legal. Todos os 19 anos de sua vida foram passados atrás das paredes do local 6800, vivendo o mesmo dia repetidamente. Assistindo 10 filmes diariamente, buscando orgulhar o Dr. Fenwick. Andar por uma cidade real é como entrar em um novo e emocionante mundo. As vistas, os sons, eles atraem Riordan. Seus olhos saltam de um rosto para o outro, demorando-se em cada pessoa que passa. Homens de terno falam ao telefone, discutindo sobre comprar e vender e algo chamado de conjunto de moagem. Grupos de humanos mais jovens, adolescentes, acredita ele que são chamados, riem enquanto caminham e conversam. Ao longe, ele avista uma longa ponte de metal vermelho desaparecendo no horizonte, com pequenos carros passando por ela. Riordan espreita pelas janelas, olhando além de seu reflexo fantasmagórico. Pessoas estão numa fila, aguardando para pedir em frente a um grande quadro com imagens de comida. Aqui tem comida de verdade. Coisas reais para morder. E morder coisas é uma das suas duas coisas favoritas. Um barulho ensurdecedor estilhaça os pensamentos de Riordan, abafando o zumbido ao redor. Então, tão rapidamente, tudo fica quieto enquanto as pessoas se viram para olhar para o céu. Riordan imita os outros, esticando o pescoço para cima, buscando a origem do som. Uma forma se destaca acima, lançando uma longa sombra sobre a cidade. As pessoas olham boquiabertas para a parte inferior do objeto. Um retângulo enorme que boceja. Um portão. Ou uma boca. As formas misteriosas descem pelas nuvens, cada vez mais baixas. O vazio ameaçador engole a luz à medida que se aproxima. Então há outro som, uma cacofonia ensurdecedora e estilhaçante. Riordan levanta a cabeça abruptamente. Uma tempestade de vidro e metal chove na rua, enquanto o topo de um prédio próximo é arrancado. Um caco de vidro corta o braço de Riordan. Um fino rastro de sangue serpenteia para baixo, mas ele nem consegue olhar para a ferida. Seus olhos estão fixos nas pessoas. Há pessoas no prédio sendo levantadas no ar, algumas forças invisíveis as arrastando para cima, girando e rodopiando, enquanto a massa de pessoas e partes do prédio sendo jogadas ao redor começam a se incendiar em uma chama ardente. Através do uivo do vento e dos sons do prédio desabando, Riordan consegue ouvir gritos. Na rua, um tsunami de pânico varre a multidão. As pessoas se empurram desesperadamente, com os olhos arregalados de terror, tentando fugir. Mas é inútil. Não há escapatória. Acima, a forma mergulha mais baixo, puxando mais do prédio para o vórtice. Os prédios tremem, paredes desabam e vidros se estilhaçam. Os gritos enchem o ar enquanto mais pessoas e destroços são sugados para um violento tornado de fogo. Subitamente, Riordan é tomado por uma sensação estranha, como se estivesse preso em uma corrente, sem peso. O chão áspero some sob seus pés. Ao seu redor estão os gritos de pessoas aterrorizadas, jogadas ao redor, esmagadas, queimando, morrendo. E abaixo de seu medo, Riordan se depara com o pavor avassalador de saber que já teve esse exato sonho antes. As luzes piscam e acendem. O tornado em chamas, repleto de milhares de almas em agonia.
Mais perto. Riordan odeia acordar. A luz estéril e opressiva penetra suas pálpebras, queimando suas retinas e o obrigando a levantar. Está frio. Artificial. Como tudo mais por aqui. As folhas plásticas sob ele aderem à sua pele. Suores noturnos novamente. Por mais que ele odeie acordar assim dia após dia, sonhar não é muito um escape. O pesadelo é sempre o mesmo. Ele avista uma enorme nave espacial pairando sobre uma cidade. Um tornado de fogo gira diretamente abaixo dela, devorando tudo em seu caminho, varrendo pessoas aterrorizadas do chão, puxando-as para o ar e as queimando. Riordan já contou ao Dr. Fenwick, o gerente do caso de contenção. A tela está perplexa com o sonho. Neste ponto, você provavelmente já está familiarizado com SCP-001, a designação que a Fundação usa para se referir a diversas anomalias. Permanece desconhecido quais desses SCPs são reais ou falsificados, se algum deles foi o primeiro encontrado pela Fundação, ou se eram apenas anomalias contidas antes da implementação do atual sistema de designação numérica SCP. Há muito existem rumores de que a verdadeira natureza do SCP-1 está intrinsecamente ligada à própria Fundação. Isso poderia esclarecer a verdadeira origem não contada da organização, como a proposta de Swan, codinomeada como o Banco de Dados, ou a proposta de Mann, do Caminho Espiral. No entanto, algumas propostas para o SCP-001 não estão de todo preocupadas com os inícios da Fundação SCP, mas estão focadas em sua terminação. A proposta de Daoud Ewan Fullerton para o SCP-001 é uma delas. Houve muitas anomalias que revelam detalhes de eventos que ainda estão para acontecer. Como a Fundação SCP consegue obter tal visão do futuro, depende da natureza da anomalia envolvida. Permanece desconhecido quando ou como o pesquisador Fullerton conseguiu saber dos eventos do dia 3 de janeiro de 2028. A proposta para o SCP-1 descreve não apenas o dia fatídico ainda distante, mas também os eventos que o precedem. Quanto à importância desta data no início de janeiro de 2028, de acordo com Fullerton, este é o dia em que a Fundação SCP como a conhecemos será destruída, e todo o planeta Terra junto com ela. No contexto da proposta de Fullerton, o SCP-1 refere-se a uma enorme nave espacial. As origens desta nave interestelar não são divulgadas na proposta. No entanto, enquanto a nave espacial é conhecida entre a Fundação como SCP-001, ela carrega um nome diferente entre o público. Em uma violação impressionante dos procedimentos operacionais normais da Fundação SCP, o público está ciente da existência desta anomalia. É conhecido pela maioria como a entidade de 3º de janeiro, embora alguns tenham começado a chamá-lo de Tarari, depois que foi apelidado assim pela OTAN. Tarari era um homem francês nascido por volta de 1772, conhecido por seu apetite insaciável. Tarari vivia em um estado constante de fome insaciável, independente da quantidade ou do que ele comesse. Após ser expulso de casa na adolescência, ele encontrou trabalho como showman, consumindo objetos normalmente indigeríveis para a maioria das pessoas. Durante testes médicos ao longo da vida, Tarari comeu gatos vivos, cobras, lagartos, enguias inteiras e filhotes de cachorro. Médicos modernos concluíram que Tarari provavelmente tinha polifagia, uma fome excessiva e capacidade de ingerir uma grande variedade de alimentos e objetos inedíveis. Porque a OTAN gostaria de associar o SCP-001, uma nave espacial, com o apetite insaciável de um francês do século XVIII. Bem, a proposta de Fullerton lança alguma luz que explica por que começaram a chamá-lo de Tarari. Medindo 20,58 km de comprimento, o SCP-001 é uma enorme forma trapezoidal. Tem quase 3,5 km de altura e pouco mais de 1,3 de quilômetro de largura. Sondas espaciais e imagens de satélite mostraram que isso não é um disco voador plano. O topo do SCP-001 é ocupado por uma série de exatamente 492 estruturas, cada uma de formas, alturas e tamanhos variados. No entanto, um exame mais detalhado das imagens revelou que essas estruturas parecem ser arranha-céus. A parte inferior da nave é predominantemente composta por um retângulo que cobre cerca de 79% da base da nave. Esta área da embarcação é referida como o portão.
sondas não tripuladas revelaram que esta área retangular, aparentemente aberta, leva a um espaço não observável diretamente, mas estimado como consideravelmente maior que a própria nave. É desconhecido se esta abertura retangular leva para dentro da nave, ou se o espaço interno está localizado em outro lugar. Mesmo com seus melhores esforços e tempo limitado, a Fundação SCP não conseguiu determinar a massa e o volume exatos do espaço inobservável. Algumas teorias surgiram entre os pesquisadores de que a própria nave era dimensionalmente transcendental e continha uma dimensão de bolso muito maior do que o exterior da nave sugeriria. No entanto, a possibilidade de aprofundar essa exploração é quase nula. Ao descobrir a existência do SCP-1 no espaço, a Fundação SCP tentou inúmeras vezes fazer contato com a nave. Mensagens foram enviadas diretamente ao espaço para estabelecer comunicação diplomática com o SCP-001, mas nunca foram respondidas. Havia silêncio no rádio. Nenhuma transmissão de qualquer tipo foi enviada pelo SCP-001 ou recebida pela Fundação. Na Fundação havia incerteza sobre a tripulação do SCP-001. Especulou-se que um desastre a bordo da nave espacial poderia tê-la deixado à deriva. Contudo, com base nas observações da trajetória da nave, ela parecia estar seguindo uma rota estável diretamente em direção à Terra. Especulação de que ainda poderia haver tripulantes a bordo da nave, seja falecidos ou em animação suspensa, ainda permaneceu prevalente entre alguns dos pesquisadores. Outros refutaram essas alegações, afirmando que SCP-001 é uma entidade interestelar, um leviatã flutuando pelo espaço, e não uma embarcação mecânica. No entanto, sem qualquer indicação do que é feito, o exterior do SCP-001, a especulação. É tudo o que a Fundação tinha. Eles não conseguiam dizer exatamente quais meios usavam para se propulsionar no espaço. Com mais tempo, os pesquisadores poderiam determinar a real natureza do SCP-1. A Fundação descobriu a presença do SCP-1 pela primeira vez em 12 de dezembro de 2027. O objeto foi avistado pela primeira vez por telescópios de espaço profundo, que detectaram um objeto anteriormente não catalogado em órbita ao redor de Vênus. Por volta do tempo em que o SCP-001 foi inicialmente avistado, houve relatos de mudanças catastróficas na superfície de Vênus, que deixaram membros da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e da Fundação SCP perplexos. Essas mudanças foram determinadas como resultado do SCP-001 em órbita ao redor do planeta. Logo após a detecção inicial do SCP-001, a nave rumou em direção à Terra. Com métodos convencionais de viagem espacial, a distância entre Terra e Vênus leva entre 120 e 130 dias, aproximadamente 4 meses de viagem pelo espaço. No mínimo, o voo espacial mais curto conhecido para chegar a Vênus a partir da Terra foi de 109 dias, quase 3 meses e meio. O SCP-001 cobriria os 25 milhões de milhas entre os dois planetas em apenas 21 dias. Viagens espaciais a essa velocidade eram impossíveis para humanos, só alcançáveis por meios anômalos. A Fundação estava rapidamente ficando sem opções sobre como lidar com a nave anômala, se é que era uma nave. Com o tempo se esgotando, a Fundação SCP foi obrigada a fazer algo raro: cooperar com outras organizações. Mesmo com os esforços dos agentes da Fundação infiltrados na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, a existência da nave foi rapidamente informada à Coalizão Oculta Global. O Grupo de Observação do Caos, braço oficial da Organização das Nações Unidas para investigar o anômalo, sempre manteve vigilância apertada sobre qualquer coisa fora do normal. Isso frequentemente os colocava em desacordo com a Fundação SCP, que é em grande parte não regulamentada e sem supervisão governamental. Enquanto o Grupo de Observação do Caos opera sob o olhar atento dos governos mundiais, a Fundação trabalha nas sombras. Apesar de ambos se preocuparem em conter anomalias e proteger o público, as metodologias distintas da Fundação e da Coalizão os tornaram aliados inquietos nos melhores momentos e rivais declarados nos piores. Em momentos difíceis, você descobre seus verdadeiros amigos. Ou quando uma nave alienígena avança em direção à Terra sem sinais de parar, é mais fácil deixar as desavenças de lado. Estrategistas da Fundação SCP e da Unidade de Coordenação de Resposta Urgente da Coalizão Global Oculta colaboraram para elaborar uma maneira de neutralizar o SCP-001 antes de sua chegada à Terra.
Mantendo sua trajetória e velocidade atual, a nave atingiria a atmosfera do planeta em poucos dias. O grupo de observação do caos geralmente apoiava a destruição total das anomalias, enquanto a Fundação não se opunha à utilização dos SCPs encontrados. Contudo, tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Os estrategistas da coalizão criaram planos usando outros SCPs para impedir ou destruir a aproximação do SCP-001. Um de seus planos era fazer a Fundação chamar o SCP-3143, um poderoso manipulador da realidade que frequentemente afirmava ser o único criador do universo, até mesmo acreditado por alguns como sendo Deus. Como supostamente não havia limitações conhecidas para os poderes do SCP-3143, a Coalizão Oculta Global sugeriu que seria fácil para ele estalar os dedos e fazer o SCP-1 desaparecer da existência. Entretanto, a Fundação vetou o plano, justificando que, apesar do SCP-3143 ser amigável, não estavam convencidos de sua total confiabilidade. Havia rumores entre alguns pesquisadores da Fundação de que o distorcedor de realidade anômalo os enganava de alguma forma. Alguns sugeriram que o SCP-3143 usou suas habilidades para remover um médico da Fundação da Realidade, a fim de manter sua cobertura. Enquanto essa possibilidade era investigada, a equipe de estratégia da Fundação declarou que era imprudente confiar no SCP-3143. Uma das soluções mais ambiciosas dos estrategistas do Grupo de Observação do Caos foi reunir um grupo de SCPs que poderiam ser facilmente coagidos a ajudar a Fundação. Esta equipe proposta seria selecionada por suas habilidades anômalas variadas, visando implantá-los como a última defesa da Terra contra a aproximação do SCP-001. Considerava-se até mesmo embarcar essas anomalias em um ônibus espacial e transportá-las diretamente para a nave interestelar que se aproximava. Eles então seriam encarregados de desativar o SCP-001, desviar seu curso de colisão com a Terra, ou destruí-lo completamente. A equipe da Fundação recusou veementemente a proposta do Grupo de Observação do Caos de se referir a eles como super-heróis ao considerar esta ação. A lista proposta para esta equipe de ataque anômala era tanto estratégica quanto arrepiante. O SCP-049, o Doutor da Peste, conhecido por simpatizar com a Fundação, liderava a equipe. Sua habilidade letal de matar pelo contato direto com a pele o tornava um candidato ideal caso o SCP-001 abrigasse tripulantes extraterrestres. O SCP-4494, o Espectro, também foi selecionado. O SCP-4494 era a manifestação física ideal para reforçar o propósito da missão: preservar a vida humana a qualquer custo. O SCP-2800, conhecido como Homem-Cacto, nome real Daniel McIntyre, foi uma escolha natural para a missão. Sua resistência ao calor extremo e a capacidade de sobreviver sem água por muito tempo o tornaram um candidato ideal para as condições desconhecidas ao redor do SCP-001. Seu mecanismo de defesa singular, espinhos afiados que poderia projetar à vontade, oferecia um valor tático extra. Se SCP-1 fosse um organismo vivo em vez de uma nave, esses espinhos poderiam atingir e desativar partes essenciais de seu cérebro ou sistema nervoso central, neutralizando a ameaça internamente. Com letalidade em mente, SCP-0762, também chamado Diablo, foi considerado para esta equipe. Como um imortal, sobreviver no espaço não seria problema para o SCP-0762. Apesar da agressividade e tendências homicidas do SCP-001, esperava-se que ele fosse um desafio suficiente para desviar o foco de Abel, evitando que procurasse e atacasse humanos. Acreditava-se que sua habilidade adicional de manifestar armas e sua força sobre-humana teriam grande utilidade para a missão. A Caixa de Pandora não teve um bom desfecho, mas este era um caso mais urgente. Também foi considerado o SCP-3542, Renard de Jacinto, conhecido por preferir o pseudônimo de Raposa Vermelha. O SCP-3542 tinha a habilidade ontocinética de criar itens e materiais úteis para ajudar em emergências. Isso o tornaria indispensável em uma ruptura catastrófica do casco, se a equipe de ataque danificasse acidentalmente as paredes internas do SCP-001. A Raposa Vermelha era conhecida por se teleportar para locais de emergências para ajudar, levando estrategistas do Grupo de Observação do Caos a considerar enviá-lo sozinho para lidar com o SCP-1. No entanto, mais uma vez, a Fundação vetou este curso de ação.
Eles alegaram que não havia tempo para convencer as anomalias selecionadas, que poderiam representar tanto perigo para o público quanto o SCP-001. Nesse ponto, a Fundação SCP e a Coalizão Oculta Global já estavam há dias em suas estratégias. Uma das estratégias mais ousadas propostas foi negociar um acordo com o SCP-738 para que ele removesse o SCP-001. Mais uma vez, os pesquisadores da Fundação negaram o pedido. O modus operandi do SCP-738 era simples, mas insidioso. Ele propunha negócios em troca de um preço que devia ser equivalente ao prejuízo ou destruição decorrente da transação. Usar o acordo diabólico para neutralizar o SCP-001 pode causar uma catástrofe em outro lugar na Terra. Com o estrategista da Fundação vetando todas as sugestões, os coordenadores do Grupo de Observação do Caos perceberam que havia algo mais acontecendo. Logo surgiram acusações de protelação contra a Fundação. Acusações que, como se descobriu, estavam corretas. Os coordenadores da coalizão informaram às forças de segurança que o pessoal da Fundação estava presente apenas para atrasar intencionalmente os esforços de estratégia. Porém, quando a segurança do Grupo de Observação do Caos adentrou a sala de reuniões, todos os estrategistas da Fundação já estavam mortos. Cada um deles havia recebido cápsulas do composto de término, CF12, uma droga 92% eficaz desenvolvida pela Fundação que, quando tomada por via oral, induzia a um estado eufórico momentâneo, seguido por uma morte rápida e indolor. A Fundação SCP não planejava cooperar com a Coalizão Oculta Global. A equipe de estrategistas estagnou, enquanto o real plano de contingência da Fundação para o SCP-1 estava em andamento. O projeto Valkyria há muito tempo foi estabelecido como a estratégia principal da Fundação para este cenário exato. Eles sabiam que não havia meios viáveis de conter o SCP-001, mesmo por um curto período. Então, enquanto seus estrategistas estavam distraindo o Grupo de Observação do Caos, o restante do pessoal da Fundação concentrou seus esforços em uma evacuação interestelar do planeta. Porém, não havia tempo para transportar quase 8 bilhões de civis para o espaço. Apenas alguns membros da Fundação foram selecionados para o projeto Valkyria. Somente poucos selecionados tiveram a chance de participar. O resto ficou na Terra com cápsulas de término CF12. Quando o SCP-001 entrou na atmosfera superior da Terra, a Fundação escapou para o espaço. Aqueles deixados para trás não sobreviveram por muito tempo, então não havia ninguém para parar a nave espacial que se aproximava. A Coalizão Oculta Global enfrentou dificuldades para mobilizar uma resposta armada, usando seus ativos nas forças militares dos Estados Unidos e Canadá. Mas isso não importaria. Quando o SCP-1 ultrapassou 12 km de altitude, a temperatura interna sob a seção do portão retangular aumentou. A leitura de imagem térmica mostrou que ela aumentou para cerca de 1.700 graus Celsius, quente o suficiente para incinerar a vida orgânica e derreter a maioria dos materiais inorgânicos na Terra. Grandes partes de edifícios, quarteirões inteiros, pessoas, foram todos puxados para cima em direção ao portão do SCP-001. O SCP-001 não veio para atacar a Terra. Não houve invasão, nem subjugação, nem mesmo abduções alienígenas. Estava lá para se alimentar, assim como Tarari. Jatos militares da coalizão rasgaram o ar, disparando mísseis na nave, mas os projéteis e os aviões foram sugados para os vórtices. Apesar dos esforços de um grupo de observação do caos despreparado, nada funcionou. Todas as contramedidas militares foram inúteis contra o SCP-001. Sem mais opções, eles tentaram seu último recurso, um ataque nuclear. Isso também falhou. O dispositivo nuclear disparado contra o SCP-001 entrou no espaço aparentemente infinito dentro de sua boca. A detonação foi relatada, mas nenhuma mudança foi observada. Não houve dano, nem um lampejo de luz, nem mesmo um som. O SCP-1 consumiu o Monte Rainier em Washington em pouco menos de 17 minutos e meio. A totalidade do centro de Seattle foi puxada para o vórtice e incinerada em pouco mais de 2 horas. Em apenas 3 meses, 2,3 milhões de pessoas morreram na América do Norte. Para piorar a situação, uma transmissão foi recebida da Fundação em todos os canais oficiais, apenas dias depois que o ataque do SCP-001 começou.
A mensagem automatizada informava que o projeto Valkyria não aceita mais novos passageiros. Se você está vendo esta mensagem, você nunca será esquecido. Mas se tudo isso é verdade, e aconteceu, ou acontecerá, então... Como as luzes do local da Fundação 6800 ainda piscam acima de Riordan. Confira o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5056, Os Companheiros Constantes. Obrigado.